Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 24. Gênesis, capítulo 24. Pela extensão do texto, nós vamos ler alguns versículos e, dentro do tempo que é possível, nós vamos estar trabalhando algumas aplicações espirituais e morais para a nossa vida, amém? Gênesis capítulo 24, assim nos diz. Vamos ler o verso 24, 5. E o servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser acompanhar-me para essa terra, deverei levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Respondeu Abraão: cuidado, não leves meu filho de volta para lá. Vamos agora ao verso 24:11. Pela tarde, na hora em que as mulheres saíam para tirar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço de água, fora da cidade. E disse: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me des bom êxito hoje e trates com a bondade o meu senhor Abraão. Estou aqui em pé junto às fontes, e as filhas dos homens desta cidade estão saindo para tirar água. Faze que a moça, a quem eu disser, abaixa o teu cântaro para que eu beba, e ela responder: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, seja aquela que designaste para o teu servo Isaque. Assim saberei que trataste com bondade o meu Senhor. Vamos agora ao verso Gênesis 24, 52. Então o servo de Abraão ouviu as palavras deles, prostrou-se em terra diante do Senhor. Então o servo tirou joias de prata, joias de ouro e vestidos e os deu a Rebeca. Também deu presentes de valor ao irmão e à mãe dela. Vamos aqui ao verso 24, 58. Então chamaram Rebeca e lhe perguntaram: tu irás com este homem? Ela respondeu: irei. Então se despediram de sua irmã Rebeca, de sua ama, de sua ama, do servo de Abraão e dos homens que estavam com ele, e abençoaram Rebeca, dizendo: nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, que a tua descendência domine a cidade dos teus adversários. Assim Rebeca se levantou com suas servas, montando nos camelos, e seguiram. O homem e o servo partiu, levando Rebeca. Vamos ao verso 62. Isaque tinha vindo do caminho de Beer-lai-roi, pois habitava na terra do Negueb. Isaque havia ido ao campo numa tarde para meditar, e levantando os olhos, viu que camelos se aproximavam. Rebeca também levantou os olhos, e quando viu Isaque, desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu: é o meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu. E o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque levou Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe, tomou-a, e ela se tornou sua mulher, e ele a amou. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, essa linda história de amor, meu Deus, nós te pedimos, Pai Santo,
Que o Senhor venha trazer grandes ensinamentos nesta manhã à nossa vida. Em especial, eu clamo nesta manhã pela Remanescente Cristã Filadélfia, tua igreja. Eu clamo, Senhor Jesus Cristo, por todas as mamães que nos assistem pela plataforma do YouTube, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Esteja atuante poderosamente, Pai Santo, em nossas vidas. Sentindo, Pai Santo, as nossas ansiedades, nossas aflições, nossas angústias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Opera uma grande obra de livramento, uma grande obra de salvação, eu te suplico. Senhor Jesus Cristo, te pedimos nessa manhã, afaste os inimigos, afaste todos os agentes do mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Te suplicamos. Ora vem, Senhor Jesus Cristo, consola o nosso viver e nos fortaleça para andar na tua presença, andar de esperança em esperança, crendo que tu cumprirás as promessas, nos darás as vitórias que tanto precisamos. Ora vem, Senhor Jesus, para o encontro. Nós, como noiva de Cristo, estamos ansiosos em encontrar o noivo e estar para sempre contigo na presença do Deus Altíssimo. Assim, a Remanescente Cristã Filadélfia glorifique e adore o Deus Altíssimo, glorifique e adore ao Senhor Jesus Cristo, glorifique e adore ao Santo Espírito. Amém. Mais um domingo em que celebramos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e também, em especial nessa data, o Dia das Mamães. Eu quero que a Igreja de Cristo, não só as mamães, mas toda a Igreja de Cristo, venha se colocar diante de um papel, de um compromisso com o papel que o Senhor nos incumbe com a sua palavra, de que fazemos parte de um plano de salvação. Nossas famílias fazem parte de um plano de salvação, que você em especial, homens e mulheres, no local onde vocês foram colocados, vocês fazem parte de um projeto de salvação, de um plano de salvação. Vocês têm que ser testemunhas vivas do Senhor Jesus Cristo, onde quer que forem colocados. Vocês têm que glorificar em obediência, em espírito e em verdade, ou seja, em harmonia com o Espírito Santo, essa experiência que vocês têm com Deus, que temos com Deus. Às vezes não entendemos, somos colocados em ambientes difíceis, onde temos que enfrentar a hostilidade de outros credos religiosos, a hostilidade de pessoas que às vezes olham para a gente e às vezes nos discriminam, têm antipatia com a nossa feição, não gostam de ouvir a palavra de Deus, e nós precisamos pedir força e poder no Espírito Santo para vivermos de forma longânima, perseverantes, resilientes, cumprindo a vontade e o testemunho do Senhor Jesus Cristo em toda e qualquer situação, ocasião ou em local que o plano de Deus nos colocar. Glorificar o Senhor Jesus Cristo. Nós vemos a promessa ao patriarca: anda na minha presença. A exortação do Senhor a Abraão é essa: anda na minha presença e ser uma bênção. Ser uma bênção. Isso é muito importante, nós sermos uma bênção, no sentido de obedecermos à vontade de Deus, como eu disse, andarmos em harmonia com o Espírito Santo, em espírito e em verdade, glorificando ao Senhor, para que este mundo corrompido, degenerado, possa ser impactado com o nosso testemunho e possa ver, em épocas de crise, de tribulação, que nós servimos um Deus provedor, um Deus que cuida de nós. Praticamente, quando observamos o chamado de Abraão, de Isaac e de Jacó e para a nação de Israel, nós vemos a necessidade disso, né? Deus assim entrega no seu chamado a esses patriarcas que eles seriam uma nação de sacerdotes, que eles seriam um povo eleito, porque as nações pagãs ao redor adoravam diversas divindades e que são, na verdade, como Paulo fala em Coríntios, né, 1 Coríntios 10, ídolos são demônios. Então existia uma diversidade de ídolos que eram cultuados e que de tempos em tempos essa idolatria, essas abominações deixavam Deus enfurecido e chastaças da suportabilidade de Deus, e Deus enviava juízo sobre esses povos. Mas Israel, pelo seu espírito penitente, está sendo preservada até os dias de hoje. Então, se continuarmos firmes com o Senhor Jesus Cristo, nós vamos ser preservados da fome, da ira, da grande tribulação, como nos diz o Salmo 33,
como nos diz 2 Pedro capítulo 2, nós vamos ser salvos na hora da ira, pois o Senhor sabe bem como livrar o seu povo da hora da ira. Então, a grande exortação, a grande mensagem exortativa para as mamães, para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo nessa manhã, é que continuem firmes, perseverantes, resilientes, mantenham as características primárias de quando vocês tiveram um encontro com o Senhor Jesus Cristo e optaram viver em santidade. Mantenham-se resilientes, perseverantes na obediência da palavra. Como Paulo e Pedro assim ensina, não vos cansais de fazer o bem, este bem que glorifica ao Senhor Jesus Cristo. Não sejais omissos na prática da pregação da palavra de Deus e do testemunho do seu evangelho. Então vemos que Deus chama Abraão para um projeto de salvação que se estenderia, que iniciaria na sua vida, no seu chamado, em sua família e para todas as nações da terra que seriam benditas, ou seja, por meio de Israel que se formaria, dali vindo o Messias, pois nosso Deus eterno, que habita de eternidade a eternidade, o Senhor Jesus, haveria de encarnar, e a natureza de mulher, a essência de mulher foi utilizada neste plano de salvação, pois foi prometida a Eva que o filho dela haveria de reparar os danos causados pela serpente enganadora, ou seja, de uma mulher haveria de nascer o Messias, o Deus Altíssimo encarnaria, o Filho do Altíssimo encarnaria por meio de semente de mulher e haveria de reparar os danos causados pela serpente. Na cruz do Calvário isso se efetuou, e esse filho da mulher que ressuscitou, que derrotou o dragão, ele haverá de voltar e ressuscitar dentre os mortos os que creram na promessa de um Redentor, como Jó, como Moisés, Abraão e os patriarcas, e também todos que morreram em Cristo e os que estão vivos em Cristo Jesus. Então encontramos diversas simbologias, diversas alegorias e detalhes do encontro de Eliezer, o incumbido de trazer Rebeca para Isaac, com aquilo que o Espírito Santo está fazendo na obra da igreja, na reparação da igreja, na santificação da igreja, cumprindo a incumbência tanto em Abraão como em Isaac, como também em Rebeca, que representa a igreja. Eliezer representa o Espírito Santo. Encontramos diversas alegorias e ilustrações preciosíssimas que servem de motivação para nós, para que entendamos que enquanto estivermos com os nossos olhos fixos no Senhor Jesus Cristo, este plano de salvação não foi esquecido, não foi abandonado, ele continua firme em nossas vidas. Algo de maravilhoso, eu vou estar até falando já de início aqui sobre essa passagem, porque eu não sei se o tempo será possível. Aqui em Gênesis 24, 62 nos diz: Isaac tinha vindo do caminho de Beer-lahai-roi, pois habitava na terra do Negueb. Isaac havia ido ao campo numa tarde para meditar, e levantando os olhos, viu os camelos se aproximarem. Algo interessante, que Isaac estava um tanto que esquecido da narrativa aqui que Moisés escreveu em Gênesis, desde lá do acontecimento, do sacrifício que ele participou ali, Isaac, com seu pai Abraão. Ele estava um tanto que esquecido na narrativa, mas agora ele volta a se destacar, né? E a gente vê que o Isaac, ele tinha uma prática cotidiana que se assemelha a uma prática eterna do Senhor Jesus Cristo, né? Ele foi para o campo meditar. Como eu disse, Isaac, ele tipifica o Senhor Jesus Cristo. Ele foi meditar, ele estava com o coração entristecido porque a sua mãe querida havia falecido, a Sara, e ele estava entristecido, né? Mas ele tinha a prática cotidiana de estar ali no campo orando, clamando ao Senhor. Em especial aqui ele já sabia da incumbência do seu pai, enviando Eliezer para trazer uma noiva para ele.
Ele era o príncipe solteirão, bom partido, já tinha 40 anos e estava ansioso pela chegada da noiva. Ele estava intercedendo, bem assim como o Senhor Jesus Cristo, que oferece a sua própria vida em sacrifício, sacrifício vicário. Ele é o único sacerdote vicário, não é esse que está aqui na terra não, ele é o único sacerdote vicário. Ele oferece sacrifício pela noiva, como nos diz Efésios capítulo 5, tá? E ele sobe aos céus e envia outro consolador, outro em mesmo nível de qualidade, em poder e essência, para vir trazer uma noiva para ele. Ele está intercedendo eternamente como sumo sacerdote eterno por aqueles que hão de herdar a salvação. Como nos afirma o escritor de Hebreus. Veja que chegou o dia, quando ele vê ao longe chegando a comitiva de Eliezer com os cabelos, com a noiva, ele vai de encontro à noiva num ponto determinado. Lá em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo está sentado à destra de Deus. Mas vai chegar um momento em que ele vai sair de lá da destra e vai vir ao encontro da sua noiva, a igreja, né? Algo interessante que todos nós temos essa concepção. Por sermos de natureza humana e entendermos que a sociedade ela se reproduz, há uma necessidade de união de célula masculina e feminina para que haja família, e a família assim toda uma descendência, os clãs, as tribos, as nações, entendemos que há uma necessidade, né? E às vezes ficamos perguntando, né, com quem Jesus é casado, com quem Deus é casado para ter um filho, né? Temos essa ideia de sempre sexo masculino e sexo feminino, né? Mas nós já descobrimos aqui com quem Jesus vai casar. A alegoria, a ilustração que é citada é de que vós, maridos, amei as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, se sacrificou por ela, se sacrificou por sua igreja eleita. Então, aqui vai cumprir, aqui a gente pode fazer uma ponte de compreensão, tanto em Efésios capítulo 5, como também aqui nós vemos a ponte que existe em 1 Tessalonicenses. Ele vai de encontro à noiva, né? Veja aí que ele fala no 64, né? Rebeca também se levantou os olhos quando viu Isaac, desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele que vem pelo campo ao nosso encontro? Né? A sunamita também falava algo parecido. Meu amado vem saltando pelos montes, né? Ela compara o seu amado com uma gazela saltitante. São alegorias, eu não gosto de usar muito essa ilustração, mas ela viu seu amado vindo nos montes, né? Ela faz várias ilustrações do seu amado. Bem assim, o amado, como ele vem para amar a sua noiva, né? Entrar na tenda ali e ter a sua coabitação, os prazeres da intimidade. Bem assim, a Rebeca está sentindo, está chegando a hora de eu conhecer o meu noivo. Veja que Rebeca abre mão de tudo. Ela abre mão de uma alta posição, pois ela era uma princesa lá na Mesopotâmia, né? Na casa do seu irmão Labão, da sua mãe Milca, ela tinha tudo lá. Mas ela abre mão, porque ela ouve, ela com certeza ela tinha o costume, depois eu falo sobre isso, ela tinha o costume de ouvir muito bem as histórias, né? E o Eliezer ali conta os detalhes da experiência do pai do noivo, né? Das experiências que Abraão teve com Deus, todos os sinais de provisão, os acontecimentos do Moriá, a riqueza do seu pai Abraão, e o noivo que ela ia se casar, o Isaac, era o herdeiro de tudo aquilo. Eliezer faz questão de destacar que o seu senhor era o Isaac. Então ela abre mão de tudo e sai com ousadia e com coragem, porque não era fácil, né? Nós vemos que hoje em dia tem tanto missionário enganador, trazendo mentiras muitas vezes, né? E acreditar numa história e sair, se deslocar, confiante na mensagem do Espírito Santo, do Eliezer, e ir com ele a sua comitiva lá para se casar com o noivo. Bem assim, muitos missionários foram chamados. Muitos missionários foram convocados, sensibilizados pelo poder do Espírito Santo, ouvindo a palavra e as promessas,
e prenunciarem, predizerem aquilo que verdadeiramente é uma verdade. Assim como o Senhor Jesus Cristo veio, cumprindo a mensagem dos profetas, os missionários hoje também estão reproduzindo a mensagem do Senhor, da vinda do Senhor a todos os povos, de que o rei voltará para o encontro que será nos ares. Os evangelistas estão reproduzindo, como nós aqui na Remanescente Cristã Filadélfia. E a noiva, assim como Rebeca, a igreja, assim como Rebeca, vai com Eliezer para encontrar com o noivo. Nós temos que ir para o encontro com o noivo, cumprindo o chamado, crendo nas promessas, crendo na mensagem trazida por Eliezer, para fazer parte, fazer parte de um projeto de salvação. Veja que até o irmão dela, que também era um tanto que ganancioso, depois que viu os braceletes e os presentes que ela ganhou de ouro puro, né? Veja como Labão compreendeu que a irmã dele, a família dele, fazia parte de um projeto de salvação. Veja o Gênesis 24, 60. E abençoaram Rebeca, dizendo-lhe: nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, que a tua descendência domine a cidade dos seus adversários. Olha, falou de forma profética, porque ele captou a mensagem. Que ele entendeu que a mãe do Isaac lá, a Sara, era a mãe das nações. Porque a experiência que eles tiveram com Deus, a forma milagrosa com que Isaac nasceu, de certa forma era simplesmente uma gama, um percentual da infinitude do Deus que chamara eles para construir e fazer parte de um plano de salvação. A Sara havia falecido, agora a Rebeca ia tomar esse lugar. A princesa Rebeca fazia parte desse plano. É um grande consórcio de Deus. A igreja de Cristo é um consórcio de Deus. Nós pensamos em comum com as coisas de Deus. Temos tudo em comum, porque o Espírito nos interliga, independente da região, ou da situação, ou do tempo, ao longo da trajetória histórica. O Senhor nos entrelaça, e nós fazemos parte, e reproduzimos essa história. A Rebeca não perdeu tempo. Eu vou com Eliezer, e vou com essa comitiva. Algo de maravilhoso é observarmos no detalhe dessa história, que o posicionamento de Rebeca, ela serve tanto de ilustração para as mamães, pois ela ia ser mãe de nações, ela ia enfrentar muitos desafios, né? Quando nasceu Jacó e nasceu Isaac, em especial, todas as mamães enfrentam desafios. Nós sabemos que não é fácil atender ao chamado do Senhor, mas para fazer parte do Senhor, para chamar a atenção de Deus, nós temos que ter atitudes como ela tomou para fazer parte desse projeto, para ser mãe das nações, de um povo de sacerdotes, de uma nação temente ao único e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo. E isso nós vamos aprender no início do capítulo 24. São muitos versículos, não vai dar tempo a gente trabalhar todos, mas vamos pegar aí, em essência, os grandes ensinamentos. Veja primeiramente, como eu disse, a preocupação com o projeto, do plano de Deus. Gênesis 24:1. Abraão já estava velho, com idade avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Veja que Abraão já está velho, e grande percentual das suas promessas proféticas já havia se cumprido. Ele demarcou a terra, conquistou muita riqueza, tinha um exército à disposição dele de mais de 300 homens, muita riqueza. Nasceu Isaac milagrosamente, já num período de velhice da sua mulher, mas ele via que o príncipe estava solteiro. Isaac, que haveria de dar continuidade a esse projeto de salvação, de formação de nação e de salvação para a humanidade, estava solteiro. Como é que vai se formar uma grande nação se o menino ainda, o príncipe ainda não se casou? E aí ele, preocupado com o projeto, ele vai chamar o seu principal, ele vai convocar o seu principal dispenseiro, o seu mordomo, que administrava sobre toda a riqueza. Praticamente o Abraão já não tinha mais nem preocupação com a sua fazenda, porque o Eliezer, né, não está citado o nome dele aqui, mas a gente sabe que é o Eliezer, né, e ele vai ser incumbido dessa missão, de trazer uma noiva
para seu filho, Isaque. Veja no verso 24:2. Abraão disse ao seu servo mais velho da casa, que supervisionava tudo o que possuía: põe a mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás mulher para o meu filho dentre as filhas dos cananeus, no meio dos quais habito, mas irás à minha terra e aos meus parentes, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. Então aqui nós vemos que ele usa uma ritualística primitiva, muito antiga, dos povos daquela região, de fazer o juramento colocando a mão na coxa. Existem algumas interpretações e elas estão vinculadas com a sexualidade, com o órgão masculino, né? Aqui em Hebreus capítulo 7, verso 9 nos diz: e para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Então a gente vê que o escritor de Hebreus usa a ilustração dos lombos, né? Levi não tinha nem nascido, mas dá-se a entender que o bisavô de Levi, Abraão, deu dízimo, né? Muitos falam que o dízimo é coisa da lei. Não, em plena dispensação patriarcal, nós vemos ali o Abraão dar dízimo a Melquisedeque, o rei de Salém, o príncipe de justiça, o rei de justiça, que era um tipo humano do Senhor Jesus Cristo. Veja que o Levi não tinha nem nascido, Abraão já dava dízimo. Onde estava o Levi? Nos lombos. E onde seriam os lombos? No órgão. Ou seja, a continuidade da linhagem de Abraão, da nação de Israel, do povo de Deus, estão no órgão masculino, que em contato com o feminino, por meio do pacto da circuncisão, vai abençoando o crescimento da nação, vai abençoando os clãs, as famílias, e assim toda uma família, toda uma herança é preservada. Então aqui o Abraão está chamando a atenção disso, né? Para fazer um voto de conjuração, para que haja um voto de posteridade, um compromisso. Ó, você foi fiel com a minha casa, Eliezer. Então você faz parte desta aliança. Você faz parte dessa aliança para que seja mantida a minha casa. Você vai buscar uma esposa idônea para o meu filho, para que esse plano de salvação que Deus me entregou possa ter a sua continuidade. Você vai fazer parte disso. Você vai fazer um voto de conjuração. E aí era colocada a mão na coxa, e assim, né, para não colocar a mão em outro lugar, né, os irmãos bem sabem da inconveniência, né, assim era mantido os votos de conjuração. Veja que Jacó fez isso em família também, lá em Gênesis 46, 26 também, né? O José faz isso, ou melhor dizendo, né? Ele suplica, Abraão pede para que os seus ossos, Jacó pede para que seus ossos sejam enterrados na terra da promessa, onde o bisavô Abraão havia peregrinado. Os ossos teriam que ser transportados para a terra, né? Era um voto de conjuração, e esse voto, né, de posteridade era colocada a mão na coxa, né? E aí vemos então que ele fala, veja a preocupação, né? Ele via ali as práticas das mulheres cananeias, né, que eram práticas abomináveis. Então veja a preocupação de Abraão. Meu filho, príncipe, bonitão, solteirão e muito rico, tem muita mulher aqui. Ele poderia montar um harém, se ele quisesse, teria um harém à disposição. E nós vemos que essa preocupação foi tão importante, nós não vemos que o príncipe Isaque tinha muitas mulheres, um mulherengo, tinha um harém à sua disposição. Não, ele só teve uma princesa só, uma esposa, a Rebeca, né? E nós vemos que a preocupação dele, ó, vai na minha parentela da mãe dele, parentela nossa, né? Buscar uma mulher idônea para ser esposa do meu filho, para que esse plano seja santificado, para que esse plano seja resguardado, para que esse plano seja ungido pelo Senhor. Veja como o Senhor Jesus Cristo, por meio de seu Espírito, por meio de Eliezer, que representa o Espírito Santo,
por meio da sua palavra, Ele requer que nós sejamos uma nação santa, um povo eleito do Senhor, para que a nossa vida como templo, a nossa igreja, seja a casa santificada para cumprir a obra do Senhor, o plano do Senhor. Então veja que Eliezer tem essa função, né? E ele sai para cumprir esse plano, né? E aí veja que ele fala no 24:5, e o servo lhe perguntou, e se a mulher não quiser acompanhar? E se a mulher não quiser acompanhar-me para essa terra, deverei levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Respondeu Abraão, cuidado, não leves meu filho de volta para lá. Note que Deus tira Abraão daquela terra e incumbe de buscar a mulher lá, na família, no clã da família dele, da parentela dele, mas ele também sabe que na Mesopotâmia tem muitos pagãos, né? Veja que Salomão não quer que o plano seja alterado, porque Deus tirou ele de lá, trouxe para Canaã para que ele demarcasse a terra, porque ali naquela terra haveria de ser dispensada para o mundo inteiro a salvação. Então ele falou, não leva meu filho para lá, não leva. É muito importante ele manter esses memoriais, né? Assim como uma herança não pode ser vendida para pagar dívidas, né? A herança tem que ser preservada. Ou seja, Isaac tinha que permanecer na terra demarcada, né? E não ir para aquela terra que se tornou depois um prostíbulo, se tornou a grande Babilônia, a grande meretriz, né? Que com as suas abominações ofendeu muito ao Senhor. Um antro de demônios, um antro pagão de toda sorte de demônios se tornou a Mesopotâmia, em especial Babilônia, né? E aí veja no verso 24:7. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra dos meus parentes, e que me falou e me jurou, darei essa terra à tua descendência, ele enviará o seu anjo diante de ti para que tomes de lá a mulher do meu filho. Veja aqui a importância do que Abraão falou, na incumbência, na comissão, na missão que Eliezer tinha, de que o anjo haveria de interferir. Então Eliezer sai compromissado para cumprir o que o seu senhor queria, e ele fala que haverá interferências de anjos. Nós, pais, eu não tenho filhos, mas os pais devem orar dessa forma, suplicar que o Deus Altíssimo envie os seus anjos para estarem interferindo em nossas famílias, nas situações, quando seu filho entra na universidade, principalmente isso é terrível, dentro da escola pública, dentro da universidade, nós temos que estar suplicando para que os anjos protejam nossos filhos, que esse mundo degenerado, degradado, hoje tenta corromper os filhos, tenta corromper as famílias. Nós temos que clamar o poder de Deus para que as nossas famílias sejam preservadas na palavra de Deus.